Os partidos políticos são considerados fundamentais na democracia e na política atualmente. Esta Constituição não prevê a existência de partidos políticos. Como então os partidos passaram a dominar a organização política nos Estados Unidos e são hoje vias pelas quais os cargos políticos são acessados? Sejam bem-vindos à quarta série sobre a bússola política dos nossos tempos, ou seja, a Constituição norte-americana. Quando os Founding Fathers se juntaram na Convenção de Filadélfia em 1787 e aprovaram a Constituição dos Estados Unidos, eles o fizeram por unanimidade e consenso. Eles não se juntaram em nome de nenhum partido, mas como representante dos seus respectivos estados. O presidente dos Estados Unidos foi empossado não pela via de nenhum partido, mas como prevê a Constituição que veremos mais adiante. Foi exatamente esse primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, que em seu discurso de despedida advertiu contra a existência de facções ou partidos políticos. Ele disse: "Eu já lhes sugeri os perigos dos partidos num Estado. O espírito de partido é um clima que não deve ser encorajado." Igualmente, ele disse: "Podem igualmente no curso do tempo e dos fatos tornarem-se máquinas poderosas com que homens hábeis, ambiciosos e sem princípios deverão utilizar-se para subverter o poder do povo e usurpar para si mesmos as rédeas do governo, destruindo além disso as máquinas verdadeiras que os ajudarem em tal domínio injusto." Tal como Washington, os Founding Fathers viam o partido como posto da união que eles haviam chegado. Lembremos que eles chegaram a essa unanimidade depois de várias tentativas. Então, eles não queriam algo que pudesse ser trouxesse a divisão da nação. Também podemos interrogar como os cargos políticos eram acessados sem os partidos políticos, porque para a pessoa hoje em dia pensar na política sem os partidos políticos parece quase que impossível, mas foi exatamente isso, porque a Constituição, esse é o gênio da Constituição norte-americana, porque todos os cargos políticos foram acessados sem a existência dos partidos políticos, desde os representantes, passando pelos senadores, aos partidos políticos. O sistema eleitoral delineado na Constituição, tudo por via não partidária. Então, os representantes, como o próprio nome diz, eles representam o povo. No artigo 1, seção 2.1, diz o seguinte: a Câmara dos Representantes deverá ser composta de membros escolhidos a cada 2 anos pelos eleitores dos diversos estados. Os representantes são os únicos cargos políticos em que o voto é feito diretamente pelo povo. E o Senado, nesse caso, a eleição dos senadores era para ser diferente dos representantes. Diz a Constituição: o Senado dos Estados Unidos deve ser composto de 2 senadores de cada estado, escolhidos pela legislatura, o que quer dizer pelos respectivos estados. Então, não era feito pelo voto direto como hoje se faz, já que esse artigo foi emendado. O presidente, pelo seu turno, como vimos no vídeo passado, também não era eleito diretamente pelo povo, mas pelo colégio eleitoral. O que o povo fazia? O povo votava no colégio, nos eleitores que iriam fazer parte desse colégio, e era o colégio que elegia o presidente da República. Então, eles entenderam como falamos, desse gênio da Constituição norte-americana, que os representantes deveriam representar o povo no seu todo, os indivíduos que têm seus interesses individualmente, que formam parte da nação, mas também estabeleceram um Senado que a função basicamente dos senadores era representar os estados, que têm também como uma coletividade seus interesses diferenciados do povo. Então,
eles deveriam representar no Congresso não o povo como hoje se faz, mas os estados individualmente. E o presidente representa a nação no seu todo. Então, uma figura que representa toda a nação, senadores, 2 de cada estado que representam os estados que têm os seus interesses próprios, e os representantes que representam proporcionalmente o povo que tem também os seus interesses. Esse formato que a Constituição delineia, sem mencionar os partidos políticos, é como funcionava todo o sistema. Hoje, contrariamente, o Congresso é dominado pelos partidos políticos. É um assunto partidário, dominado pelas cores partidárias, contrariando a advertência do primeiro presidente eleito, presidente George Washington. Então, que advertiu contra os perigos dos partidos políticos. Por quê? Porque ao ser eleito pela via partidária, e sabemos que os partidos têm seus interesses, daí partido, porque não representa toda a nação, embora carrega esse lema. Então acaba os representantes ou as pessoas que têm cargos políticos acabam por carregar consigo os interesses partidários e muitas vezes esquecendo das suas reais funções, como preveu George Washington. Então daí que eles não optaram pela via partidária, mas delinearam cada um com a sua função para que tanto os indivíduos, os estados e a nação pudessem ter essa representatividade e esse sistema eleitoral não por via partidária. Então, esta é mais uma série em que mostramos realmente como não prevê a Constituição dos Estados Unidos a existência de partidos políticos.